Você está cansado das suas orações sem poder que saem dos seus lábios? Deseja viver uma vida poderosa que transformará a sua vida, família, igreja, bairro e cidade também? Então prepare-se para Deus operar poderosamente e mudar a sua vida por completo, porque neste vídeo eu vou falar sobre os 5 benefícios da oração. Mas antes de continuar, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para alcançarmos mais pessoas e ative também as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E vamos lá! Fala aí, meus irmãos, eu sou o Robert Marques, seja bem-vindo ao nosso canal. Oração, basicamente, significa falar com Deus. Em todas as situações, boas ou más, nós buscamos orar antes de agir. Muitas vezes, as pessoas agem primeiro e depois querem que Deus as salve dessa situação. Mas a oração deve ser nossa primeira resposta e não nosso último recurso. E para que ela se torne parte da nossa vida, ela precisa se tornar algo que ansiamos em fazer. E ao orar, firmamos a nossa fé no sobrenatural. E o primeiro benefício da oração é: a oração produz poder. Se temos a percepção dos benefícios que a oração pode trazer, estaríamos orando muito, não é verdade? Mas para uma pessoa orar, ela precisa querer orar. Ou seja, você precisa cultivar o desejo de orar. Moisés, por exemplo, foi um homem muito poderoso na oração. Ele possui também uma forte autoridade para falar não somente aos inimigos de Deus, mas também ao seu povo. Foi pela oração dele que o Egito foi assolado por pragas. Pela sua oração também o Mar Vermelho se abriu diante de Israel e ele cultivou uma vida de oração. Josué também foi outro homem que viu a poderosa mão de Deus agir através de sua vida e ministério. Josué, ele aprendeu a orar. Enquanto Moisés estava no monte, ele passava a noite no pé da montanha em oração também. E quando Moisés morreu, Deus já contava com um líder treinado que estava familiarizado com a oração. Também nós vemos Davi, que foi um homem dedicado à oração. Quando ele foi ungido, por exemplo, a rei de Israel, Saul ainda estava no trono. Ele poderia ter desanimado diante dessa situação, mas em oração ele manteve a sua confiança em Deus. Elias também atuou como profeta de Deus numa das piores épocas da história de Israel. Nessa ocasião, o povo tinha se voltado para a adoração a Baal e Elias orava com grande poder, desafiando os profetas de Baal. Elias era um homem de oração, passava horas seguidas em oração, até mesmo dias. E claro, Jesus manifestou o poder de Deus como nenhum outro homem em toda a história da humanidade. Antes de iniciar o seu ministério público, ele passou muitas horas em oração ao Pai. Aí está o segredo de uma vida de poder. Ele não poderia fazer nada sem que o Pai o revelasse. O segundo benefício é: a oração gera quebrantamento. Deus não pode usar uma pessoa que não esteja completamente quebrantada e rendida a Ele. Muitas pessoas não estão servindo ao Senhor por abrigarem pecados do passado. Em muitos casos, elas culpam o pastor ou algum outro crente, mas lá no fundo do coração, elas sabem que precisam limpar o coração. Olha o que diz o texto de Salmo 51:17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Agora, olha os Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, Ele salva os de espírito oprimido. Agora, nas orações de Evan Roberts, que foi o protagonista do avivamento no país de Gales em 1906, ele dizia: Senhor, quebranta-me, quebranta-me. Ou seja, a ausência de quebrantamento leva a pessoa a tornar-se orgulhosa e arrogante. Ao contrário, quando a pessoa busca quebrantamento, o seu coração resiste ao orgulho. Outro texto, agora de Tiago capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba é um ato de mostrar-se acima dos outros, que valoriza seus próprios meios ou méritos, que despreza os outros ou até trata-os com desprezo, enquanto a humildade está relacionada a um coração de servo. O quebrantamento acontece quando estamos na presença do Senhor, temos a consciência do pecado, percebemos em nós a total falta de mérito de estarmos em sua presença. Somos convencidos do pecado para nos humilharmos na presença do Senhor. O quebrantamento nos leva ao desejo de termos os nossos pecados perdoados. Eu posso ter praticado algum pecado sem perceber. Assim que eu começo o momento de oração, o Espírito Santo traz aquele pecado para desejar o perdão da libertação.
O terceiro benefício é que a oração gera submissão. A submissão significa que desistimos do nosso direito natural de fazermos aquilo que queremos, rendendo ao nosso Senhor, Rei e Pai. E devemos compreender também que o quebrantamento e a submissão não são fins em si mesmos. São apenas meios utilizados para se alcançar um fim, que é sermos instrumentos eficazes nas mãos de Deus, usados por Ele para o avivamento e crescimento da igreja. O quarto benefício é que a oração gera santidade. Algumas pessoas no passado cometeram o erro de achar que o quebrantamento e a submissão a Deus eram fins em si mesmos, e não meios para se atingir um fim maior. Isso levou muita gente a recolher-se em mosteiros, para viver uma vida santa que, na verdade, não mudava a sociedade que o cercava. A santidade não deve levar-nos a nos afastarmos do mundo, mas deve fortalecer-nos para que possamos ser testemunhas eficazes de Cristo perante o mundo. O quinto e último benefício é que a oração vence os inimigos. Precisamos orar para vencer o poder das trevas que tentam destruir famílias, cidades e também nações. E o diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele fará de tudo para impedir o avanço do reino, e não é somente o diabo que é um inimigo. Veja comigo essa passagem de Salmos, capítulo 23, verso 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Afinal, que inimigos são esses? Muitas vezes pensamos que esses inimigos são pessoas, não é verdade? Mas não são pessoas. Esses inimigos geralmente são meus medos, dúvidas, frieza, soberba, preguiça e por aí vai. Mas afinal, e você? Tem experimentado esses benefícios na sua vida? Deixe aqui o seu comentário sobre o que mais te inspirou ou também coloque outros benefícios que você acredita que ficaram faltando aqui nesse vídeo. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o fim e até o próximo vídeo.